Meus queridos alunos, próximo item já está aí na tela. Depoimento especial de mulher em situação de violência doméstica e familiar ou de testemunha de violência, quando se tratar de crime contra a mulher. Vamos aqui abordar rapidamente a Lei 13.505. Eu comentei com vocês, né? Hoje, antes de começar a aula, eu estava dando uma lida, relendo, né? O programa, não é programa, qual que é o nome que eles deram lá? Eu comentei no início da aula de hoje. Protocolo. Protocolo de atendimento às mulheres em situação de violência. Xará, a pior coisa que pode acontecer com uma mulher depois de um episódio de violência é esse tratamento que é dado a ela. E isso é uma causa para o aumento da chamada cifra negra. E por quê? A mulher, Xará, ela precisa se sentir acolhida. Ela precisa receber um tratamento humanizado. E nem sempre é isso que acontece. O que geralmente acontece? Ela é conduzida para uma delegacia, hoje melhorou muito, né? A gente vai ter lá, em cidades maiores, delegacias especializadas nesse caso. Geralmente presididas por quem? Por colegas do sexo feminino. Pô, quanto mais mulher eu tenho ali, melhor. Porque a pior coisa que existe é o quê? Essa mulher trazida para uma delegacia por um homem, e aí, nada contra, depende muito do tratamento que você dispensa à mulher. Respeitoso, educado, atencioso, ouvindo a mulher. Mas eu sempre falo isso para o aluno. Há pessoas, Xará, homens, que assim, a perversidade é incrível. Sobretudo quando se trata de crime sexual. Aliás, eles usam até um termo, né? O voyeurismo judicial, que são pessoas que se aproveitam da desgraça alheia para saciar o quê? Curiosidades sexuais. Então o cara ele não está preocupado com a vítima, ele está curioso para saber qual ato sexual que foi perpetrado. Isso tudo tem havido uma melhora muito grande nisso aí, já falei sobre isso. Prova disso, aliás, são os números que têm aumentado demais. Quer dizer, as mulheres hoje se sentem um pouco mais confortáveis para relatar esses episódios, inclusive contra pessoas famosas e assim por diante. Vamos lá? Põe na tela pra gente aí, vamos dar uma olhada. Lei 11.340. Você vê aqui o artigo 10A, incluído por essa Lei 13.505. É direito da mulher, em situação de violência doméstica e familiar, o atendimento policial e pericial especializado, ininterrupto e prestado por servidores, Xará, preferencialmente do sexo feminino. Quer dizer, o legislador está atento à realidade do país. É óbvio que o ideal seria sempre por servidores do sexo feminino, mas isso nem sempre será possível. Então, obviamente, eu não posso privar a mulher do atendimento tão somente por serem homens ou servidores. Então, nesse caso, infelizmente vai ser um homem, mas mesmo os homens têm recebido um tratamento, né, uma especialização, formação, aí falei sobre esse protocolo, e isso tem melhorado bastante. Vamos lá? Parágrafo 1º. A inquirição de mulher em situação de violência ou testemunha, quando se tratar de crime contra a mulher, obedecerá às seguintes diretrizes. Então vamos lá. 1. Salvaguarda da integridade física, psíquica e emocional, considerada sua condição pessoa em situação de violência. 2. Garantia de que, em nenhuma hipótese, a mulher, familiares e testemunhas terão contato direto com investigados e pessoas suspeitas. Então lembre-se, o direito de presença do acusado não é absoluto. Eu não posso permitir que a mulher mantenha esse contato direto com o agressor exatamente para não haver aquela revitimização e até prejuízo à colheita ao seu relato. Inciso 3, não revitimização, evitando sucessivas inquirições sobre o mesmo fato, no âmbito criminal, civil e administrativo, bem como questionamentos sobre a vida privada. Xará, na vida, quando você acreditar que você já viu de tudo, a maldade do ser humano irá lhe surpreender. Porque é um caso que tramita em segredo de justiça.
Então eu não vou dar os detalhes, até em respeito à própria mulher. Mas, em casos desse aí, um caso de abuso sexual, Xará, cara, o que é para uma mulher dessa ter que relatar sucessivas vezes esse episódio? Cada vez que ela volta aquilo ali, meu amigo, ela está sofrendo mais uma vez. Então, por isso a importância, já falamos sobre isso, desse depoimento ser colhido uma única vez. Então, vem a notícia, e veio essa notícia de um quartel, de que teria havido o abuso, você já vai lá e faz o depoimento especial dela. Ainda no inquérito, você vai colher isso como prova antecipada. Logicamente, resguardada a presença de um defensor, porque isso amanhã poderá ser usado como prova em juízo. Quer dizer, eu não vou fazer sucessivas inquirições dessa mulher exatamente para evitar essa revitimização. Parágrafo 2º. Na inquirição dessa mulher, familiar ou testemunhas, adotar-se-á preferencialmente o seguinte procedimento. A inquirição será feita em recinto especialmente projetado para esse fim, com equipamentos próprios e adequados à idade da mulher ou testemunha à gravidade, quando for o caso, profissional especializado, designado, isso aqui nem sempre é possível. O depoimento será registrado em meio eletrônico ou magnético, devendo a degravação e a mídia integrar o inquérito. Legal? Peculiaridades em torno da oitiva de criança em situação de vulnerabilidade. Aqui, mais uma vez, a gente vai remeter vocês à lei peculiar a crianças e adolescentes, quer dizer, já não é mais a Lei Maria da Penha e não está na lei, não está na Lei 13.431 e sim na própria Lei Henri Borel. Então, nesse ponto, a Lei Henri Borel é bem semelhante à Lei Maria da Penha. Pessoal, eu espero que não esteja confuso, né? Porque às vezes eu falo Maria da Penha, Henri Borel, fica esse bate e volta, mas é porque, repito, eu prefiro falar das duas violências tudo junto do que dar uma aula para depois eu dar outra aula e falar assim, isso aí a gente já viu, isso aí a gente já viu, isso aí a gente já viu. Não faz muito sentido, tá? Vamos lá? O depoimento da criança e do adolescente, vítima ou testemunha de violência doméstica, será acolhido nos termos da Lei 13.431. Então tá aí na tela para vocês, né? A escuta especializada e o depoimento especial. O artigo 7º define a escuta especializada, ao passo que o depoimento especial consta do artigo 8º, né? E seu procedimento é elencado aí pelo artigo 11, vou me permitir não fazer a leitura. Eu chamo sua atenção, todavia, para um parágrafo 1º do artigo 21 da Lei Henri Borel. Aqui nós estamos na Lei Henri Borel. Por quê? Esse artigo, esse parágrafo, aliás, foi levado ao Supremo, porque ele diz o seguinte, a autoridade policial poderá requisitar e o Conselho Tutelar requerer ao MP a propositura de ação cautelar de antecipação de provas nas causas que envolvam violência contra crianças e adolescentes. Então, aquilo que eu acabei de comentar, né? Quando vem a notícia de que houve uma violência doméstica e familiar contra mulher, criança e adolescente, já vamos imediatamente requerer essa produção antecipada de prova, o chamado depoimento especial, para que essa mulher, criança ou adolescente, sejam ouvidos uma única vez, mas que, ainda que produzida no inquérito, essa prova tenha o valor de prova, podendo ser utilizada para fundamentar exclusivamente o convencimento do juiz. Cuidado! A lei usa o verbo requisitar e diz que o delegado pode requisitar do MP. Isso aqui sempre provocou controvérsias, porque, na verdade, quando usamos o verbo requisitar, se você olhar no Google, hoje ninguém usa mais dicionário, né? Ainda tem um dicionário Hawais e o Aurélio. Meu Aurélio, lembra do Aurélio? Você lembra sua época tinha enciclopédia ainda? Tinha? Você ainda tem? Cara, vocês acreditam que a minha mãe se mudou há pouco? Minha mãe, viva ainda, né? Tá com 77 anos.
Aí a gente mudou ela para morar perto do meu irmão, porque ela mora em Belo Horizonte, e aí meu irmão morava num bairro, pô, trânsito, qualquer cidade do país está caótico, a gente trouxe minha mãe para morar. Mas rapidinho, vocês acreditam que ela ainda guardava enciclopédia em casa, cara? Não, eu já falei com ela, tem algum, precisa olhar lá. Já viu esse tema de colecionador? Acumuladores. Cara, ela guardava a enciclopédia, detalhe. A gente, quando era moleque, ela comprou a Mirador, lembra dessa porra? Mirador e a Barça. Cara, são uns monstros. O negócio tava lá, um mofo danado, e ela guardava em casa. Eu falei assim, mãe, pelo amor de Deus, para que você guardava isso? Né? Aí eu falei assim, não sei, poderia ser útil. Eu falei, pô, manda isso para reciclagem, pelo amor de Deus. Xará, se você olhar no seu dicionário Aurélio, se é que você ainda tem o dicionário lá, e eu gosto de abrir no papel mesmo, você vai ver que o verbo requisitar, ele tem o significado de mandar, de ordem. Então, quando esse verbo foi usado pelo legislador, ele sempre provocou controvérsias. Porque, na verdade, como é que o delegado vai requisitar do MP a propositura dessa ação cautelar de antecipação de provas? Quando, na verdade, o MP que é o titular da ação penal. Tá? Em boa hora, isso aqui foi levado à apreciação do Supremo aí em 2024. E no julgamento da ADI 7.192, o que o Supremo fez? Conferiu interpretação conforme a esse dispositivo para assentar que o delegado pode solicitar ao MP a propositura dessa cautelar de antecipação de provas quando envolver violência contra criança e adolescente, cabendo, logicamente, ao membro dessa instituição avaliar se é caso de atuação nos limites de sua independência e observados os deveres que lhes são inerentes. Legal? Então só tome cuidado com o verbo requisitar, que na verdade deve ser lido como solicitar. Para a gente poder concluir, algo que merece atenção, qual seja? Sigilo. Por quê, Xará? Infelizmente, todos os casos em que há previsão de sigilo, isso aí vaza para a imprensa, vaza para a sociedade. E como dissemos, isso é extremamente ruim. Eu sei que o repórter, o editor, o apresentador do programa adora isso, porque vai vender jornal, né? Ele vai divulgar ali, vai ter uma audiência. Só que isso produz efeitos danosos, porque vítimas futuras sentir-se-ão intimidadas de denunciar essa violência, porque vão dizer o seguinte, aí ó, vazaram um vídeo, sei lá, dessa atriz famosa reportando violência doméstica, amanhã pode ser eu. Tome cuidado, porque lá na Lei 13.431, que tutela crianças e adolescentes, existe um crime quanto a isso. Quando há violação de sigilo, permitindo que o depoimento de criança ou adolescente seja assistido por pessoa estranha ao processo, sem autorização e sem o consentimento do depoente ou de seu representante legal. Maravilha? Para quem acha que o tema não é cobrado em prova, depoimento especial, eu trouxe aqui para vocês uma prova do TJDFT de 2023, recentíssima, falando aí sobre depoimento especial, rito cautelar de antecipação de prova, depoimento especial. Então tá aí no material de apoio de vocês para que vocês façam essa questão. MP Santa Catarina, também achei uma questão sobre escuta especializada, prova de 2023, tá no material de apoio de vocês. Para a gente poder finalizar todo esse problema, vamos lembrar do crime de violência institucional. Há pouco tempo, mais precisamente desde 2022, a lei de abuso de autoridade foi alterada. E agora nós temos um crime específico para a violência institucional, que está aqui no artigo 15A. Tá certo? Então, cuidado com isso. Se você, por exemplo, submeter uma mulher vítima de uma infração penal, vítima de um estupro, a sucessivas inquirições quanto àquele episódio de violência,
você pode vir a responder pelo crime de violência institucional do 15A, logicamente, desde que presente aquele elemento subjetivo especial previsto lá na parte introdutória da lei. Para a gente poder concluir, você vê que nós estamos no item 6 ainda, né, de juizados, mas é porque eu amplio demais aqui. Possibilidade de fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico. Colegas, quando nós estudamos o tema ação penal, mais precisamente, quando estudamos o tema lá nas aulas de processo penal, ação civil ex delicto, eu mostro para vocês uma das grandes novidades introduzidas pela reforma processual de 2008, que foi o inciso 4º, que passou a prever a possibilidade de o próprio juiz do processo de conhecimento, ao proferir sua sentença condenatória, já fixar valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração. Sempre houve controvérsia quanto a qual dano poderia ser objeto de fixação pelo juiz. Havia quem dissesse que seriam apenas os danos emergentes, nem mesmo lucros cessantes poderia. Isso hoje está superado. E por quê? Porque hoje entende-se que a lei não fez qualquer ressalva em sentido contrário. Então, de modo a resguardar a vítima, o ideal é você entender que qualquer espécie de dano pode ser levado em consideração pelo juiz. E é dentro desse contexto, pessoal, que merece atenção o dano moral causado à mulher que é vítima dessa violência doméstica e familiar contra a mulher. Esse tema já foi levado à apreciação dos tribunais superiores e o que hoje merece sua atenção é a tese de repetitivo fixada aí no tema 983, desde 2018. Vejam, nos casos de violência contra a mulher praticados no ambiente doméstico e familiar, na minha humilde opinião, isso hoje também pode ser ampliado para crianças e adolescentes. É possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral. Cuidado, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia e independentemente de instrução probatória. Deixa eu explicar isso aqui para você entender corretamente. Colegas, de trás para frente, independentemente de instrução probatória. Cuidado. O que o STJ disse aí em vermelho é que você não precisa provar o dano moral, porque o dano moral seria presumido a partir do momento em que você provar a violência doméstica e familiar contra a mulher. Beleza? Então, xará, uma mulher em casa que é agredida, amigo, a moça que tomou 60 socos, ela não precisa provar o dano moral que ela sofreu. Basta ela provar o quê? A violência doméstica e familiar que ela sofreu. Então, quer dizer, ali haveria uma presunção do dano moral. Tranquilo. 2. Preciso especificar a quantia pretendida? Não. Mas deve haver pedido expresso. Nisso, os tribunais não têm transigido. Precisa haver pedido expresso formulado na própria denúncia pelo MP. E hoje, o próprio MP tem uma política institucional voltada para isso, para que desde a denúncia já haja um pedido de indenização aí no valor de 50, 10, 100 mil, 10 mil, 5 mil reais e assim por diante. Colegas, delegacias especializadas de atendimento à mulher. Já falei sobre isso, mas eu quero mostrar para vocês
uma lei que é a Lei 14.541. Dispõe sobre criação e funcionamento ininterrupto de delegacias de atendimento à mulher. Além das funções de atendimento policial especializado, o poder público prestará, por meio dessa delegacia e mediante convênio com a Defensoria, os órgãos do Sistema de Assistência, juizados ou varas, a assistência psicológica e jurídica à mulher vítima de violência. Essas delegacias têm como finalidade o atendimento de todas as mulheres vítimas dessa violência, crimes contra a dignidade, feminicídios, e funcionarão ininterruptamente, inclusive em feriados e finais de semana. Quer dizer, é o problema que a gente já comentou. Quer dizer, em grandes cidades, talvez seja resolvido. Em cidades menores, nem tanto. Muitas mulheres deixam de vir à delegacia porque não se sentem acolhidas. Sobretudo porque o tratamento não é adequado, não é humanizado, há muito preconceito, há muita estigmatização por parte das próprias autoridades persecutórias. O atendimento será realizado em sala reservada, preferencialmente por policiais do sexo feminino. Esses policiais deverão receber treinamento adequado. As delegacias terão número de telefone ou outro mensageiro para o acionamento imediato da polícia. Nos municípios onde não houver delegacia especializada, a delegacia existente deverá priorizar o atendimento da mulher por agente feminino especializado. Então, quer dizer, o gargalo é exatamente nesse atendimento inicial, por isso toda uma preocupação que vem sendo trabalhada pelo legislador nos últimos anos. Ainda, dentro desse contexto, indispensabilidade do exame de corpo de delito para a configuração da lesão corporal ocorrida em âmbito doméstico, na hipótese de subsistirem outras provas idôneas da materialidade do crime. Colegas, como assim? Quando estudamos o Código de Processo Penal, sabemos que o Código exige o exame de corpo de delito, quando a infração penal deixar vestígios. Então, o 158, ele não é novidade para vocês, porque ele vai dizer o quê? Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito. Cuidado, porque nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, os tribunais superiores têm admitido a utilização de outras provas idôneas da materialidade do crime. Dentro daquela linha que já foi trabalhada na aula de hoje. É muito comum, eu citei o caso de Brasília, acho que foi Brasília, e assim, você vê isso, né? A mulher agredida pelo marido. E, Xará, nesse caso, ó, a gente tem que bater palma para quem? Para porteiro, para zelador, porque os caras vão lá e chamam a polícia, porque a mulher não chama. Ela não chama, por N motivos, ela não chama a polícia, ela não denuncia o agressor. É o porteiro, o zelador do prédio que chama a polícia nesses casos. O que acontece? Em muitos casos, a mulher não torna pública a agressão num primeiro momento. E aí, meu amigo, passados dias, semanas e meses, já não é mais possível a realização de um exame de corpo de delito. Então, por isso que, nesse caso, os tribunais superiores têm relativizado a aplicação do 158 para admitir que outras provas sejam usadas para comprovar a materialidade dessa violência. Legal? Sobre o assunto, ó, eu não vou ler, muito grande, mas um julgado de 2023, ó, falando exatamente que, ó, o exame de corpo de delito poderá, em determinadas situações, ser dispensado para a configuração da lesão corporal, se houver outras provas idôneas da materialidade do crime. Aí fala sobre palavra da vítima, né, a tese vulgarizada, conteúdo e aí sim por diante. Ó, o exame de corpo dele deixou de ser realizado, as fotografias fala sobre a questão, então vou deixar no material de apoio de vocês aí. Xará, próximo item, vamos deixar para a próxima aula, porque esse é um tema relativamente extenso, ação penal, vou ter que falar sobre retratação, vou ter que falar sobre audiência. Então, como eu já extrapolei em cada um dos blocos 35, fica de bônus aí a gente terminar com 25.
Legal? Senhores, a aula de hoje é o último capítulo do Laranjão, né? Então aqui no Laranjão, vocês vão ver o capítulo da violência doméstica e familiar contra crianças e adolescentes. Então eu começo no item 1, e hoje, violência moral, atendimento, programa, oitiva, depoimento especial, identificação, juizados, já falamos sobre isso, foro de eleição, pronto. Vocês vão ler até o item 18, do 1 ao 17, inclusive. 18 fica para a próxima aula, tá? Aqui no meu material, sem óculos, é difícil, viu? 1545, algo em torno de 40 páginas. Dá tranquilo, ó, isso aqui, ó, isso aqui para ler para a próxima aula, 40 páginas, tranquilo. Lembre-se que o manual sempre bem mais completo que a aula, né, pessoal? Porque o nosso tempo é relativamente curto. Eu agradeço ao Xará pelo excelente trabalho de gravação e agradeço a cada um de vocês pelo carinho, pela atenção e pela paciência. Professor, acabamos Lei Maria da Penha e Lei Borel? Não. Estamos quase que na metade. Slide 151 de 322. Próxima aula promete. Fiquem todos com Deus, um forte abraço e até o nosso próximo encontro sobre Lei Maria da Penha e Lei Borel. Tchau!